terminou o jogo, quando acabou o jogo na Vila Belmiro, Cara, o que aconteceu aqui, cara? Foi o jogo, eu acho, mais louco que eu joguei, assim. Porque tomar 3-0, empatar, ainda mais o Santos, que o Neymar tava... Na Vila. O Borges voando também, Arouca. Esse jogo foi um jogo que me ensinou. Se um dia eu estiver no banco, eu tenho que estar preparado para tudo. Sempre. De um lado, Neymar em seu início de carreira, exibindo seu excelente futebol nos gramados brasileiros com muita inventividade e dribles nunca antes vistos. Do outro, Ronaldinho Gaúcho usando e abusando de sua genialidade única e especial, e aquele que era considerado como o rei do drible. Acredito que depois de ouvir isso, você só pode ter pensado em duas opções: Seleção Brasileira ou Santos versus Flamengo na Vila Belmiro em 2011. Bom, se você apostou na segunda opção, você tá coberto de razão, porque hoje aqui no Trave a Trave, você vai ver por que esse jogo épico pode ser facilmente escolhido como um dos melhores da história do nosso Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, é tido por muitos como a melhor partida de todas. Bom, você concordando ou não, no vídeo de hoje nós vamos relembrar alguns lances dessa que foi uma partida absurda e que teve impressionantes 9 gols, com a magia rolando solta graças ao bruxo e às habilidades absurdas do menino Ney. E é claro, antes de relembrar esse jogo, eu tô deixando aí no card o trailer sobre o documentário O Pacto, que é uma análise completa sobre o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na temporada 23-24, com coisas que você provavelmente não viu e não sabia. Então dá uma olhada no trailer que é rapidinho, é só clicar aí no card, assiste lá e depois volta aqui para conferir o conteúdo. E eu gostaria de recomendar aqui o canal Webfoot. Sim, é um canal muito bem feito, é um canal que tá começando agora, então você pode pegar a trajetória dele no começo e com certeza vai dar super certo. Também tô deixando o link do nosso parceiro KB Prime para você conferir as melhores camisas de futebol, seja de times internacionais, nacionais ou até mesmo de seleções. Os modelos são sempre incríveis e eles têm várias promoções. Basta você entrar aí no site, dar uma olhada e se você se interessar por alguma, utilize o cupom TRAVE5 para ter desconto em sua compra. Então é isso, recados dados, bora falar desse Santos e Flamengo. Sem dúvidas, 2011 foi um ano relativamente atípico no futebol nacional, já que nós perdemos a Copa América de forma vexatória no jogo contra o Paraguai, em uma disputa bizarra de pênaltis. O Corinthians havia sido campeão brasileiro daquela edição, após 5 temporadas. O Vasco conquistava sua primeira e única Copa do Brasil, mas o fato é que os dois protagonistas dessa história viviam momentos bem distintos um do outro. É inegável que o Santos vinha de uma boa temporada em 2010, conquistando o Paulistão e a Copa do Brasil, e tendo caras como Neymar e Ganso, destruindo tudo mesmo, abalando o futebol brasileiro. Todo mundo parava para ver aqueles dois jogando. E a temporada de 2011 chegava como a hora de alçar voos ainda mais altos. Sendo assim, o Santos conquistaria seu segundo Campeonato Paulista seguido e, claro, ainda mais importante é que aquele também foi o ano de sua conquista do Tri da Libertadores, numa campanha sensacional na qual Neymar brilhou como a maior estrela daquele elenco, bem acima da média com o qual o Santos contava naquele momento. O Flamengo, por sua vez, tentava retornar ao caminho percorrido em 2009, quando tinha sido campeão brasileiro, e uma campanha da qual a gente tem vídeo aqui no canal para contar para você. Então, tá aí no card também, se você quiser conferir depois como foi aquela edição do Brasileirão de 2009, que pode ser facilmente uma das maiores da história, é só clicar aí e assistir depois desse vídeo. E mesmo que já não tivesse sua maior estrela, que na época era o Adriano Imperador, outro gigante do futebol mundial voltava para o Brasil e tinha escolhido justamente o rubro-negro para jogar. Estamos falando de ninguém mais ninguém menos do que o bruxo, o verdadeiro rei dos rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho. Esse gênio da bola acabou surpreendendo a todos porque, em vez de assinar com seu clube formador, o Grêmio, acabou indo parar no Rio de Janeiro, mais precisamente lá na Gávea. Mas não pense que Ronaldinho era a única estrela naquele elenco, porque caras como Thiago Neves, Renato Abreu e Léo Moura ainda faziam parte daquele time. Isso para não falar de outras peças que também foram muito importantes para a conquista de 2009, que depois buscaram repetir o feito ou mesmo a conquista de outros campeonatos como a Sul-Americana, competição da qual o Flamengo também participou naquele ano, já que 2010 acabou não sendo um bom momento para o rubro-negro carioca, que acabou o Brasileirão na 14ª colocação. Mas tá, bora falar do jogo. Essa partida aconteceu em uma quarta-feira, no dia 27 de julho de 2011, em uma partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. A expectativa era de ver caras como Neymar e Ronaldinho jogando um contra o outro. Assim, o entretenimento era quase que garantido, mas nem os mais otimistas poderiam esperar um placar tão elástico quanto foi aquele. Sem contar os lances da partida aos quais nós iremos relembrar, e é claro, porque se não aconteceu de tudo naquele jogo, chegou muito perto de acontecer. Àquela altura, o Corinthians já era o líder.
líder, enquanto o Flamengo vinha ocupando a terceira colocação do campeonato. O Santos, por sua vez, já havia vencido a Libertadores um mês antes, então agora era hora de não só focar no brasileiro, como também de se recuperar na tabela, uma vez que o time estava na 10ª colocação e o seu foco total já poderia estar na competição nacional, porque é claro, o Mundial ainda estava muito longe. Então bem, o jogo em si já começou enérgico. Logo aos 5 minutos, Elano consegue fazer um levantamento incrível para deixar Borges livre, só tendo que correr para invadir a área e acertar um chute no cantinho. E isso fez Santos 1, Flamengo 0. Sim, logo no início já dava para ver que aquele jogo seria movimentado, mas ninguém ainda sabia o quanto. Até os 10 minutos da primeira etapa, o Flamengo também tentava o seu gol com finalizações feitas por Thiago Neves e Ronaldinho, mas isso não adiantou muito, pois com um passe açucarado de Ganso, Neymar recebeu a bola, tentou fazer por cobertura e não conseguiu, mas ainda pegando o rebote do goleiro Felipe, conseguiu desajeitadamente tocar para Borges, que só teve o trabalho de colocar a bola para dentro do gol aos 16 minutos. E ainda chegamos num cenário, tinha o Santos 2, Flamengo 0, e com certeza muita gente já imaginou que o driblador mais jovem iria vencer o rei do drible. E tanto a torcida santista quanto o técnico Muricy Ramalho foram à loucura com esse placar com menos de 20 minutos de jogo. E será que esse cenário ainda poderia estar melhor para os santistas? Aparentemente sim, porque antes dos 3-0, nós ainda testemunhamos um dos lances mais bizarros em um gol perdido pelo Flamengo, um que fica até difícil de explicar mesmo nos dias de hoje. David recebeu a bola livre de marcação, assim, só tinha a difícil missão de empurrar a bola para dentro do gol, mas de uma forma inexplicável ele acaba chutando para fora. Então o Flamengo àquela altura não conseguiu diminuir o placar. Foi um lance tão horrível que o técnico flamenguista da época, Vanderlei Luxemburgo, o professor, não conseguia acreditar no que via. E ele não foi o único, o mesmo se viu em toda a comissão técnica e reservas. E depois de ver essa bizarrice, o espectador da partida pôde ao menos ser recompensado com um dos gols mais bonitos, não só do futebol brasileiro, mas de todo mundo. Neymar recebeu a bola, saiu driblando metade do time flamenguista e só parou no gol após dar um lindo toquinho por cobertura em Felipe, aos 26 minutos. Neymar marcou seu doblete em seu gol que mais tarde lhe renderia o prêmio Puskás. E o Santos já tinha 3-0 no placar, e que bom, a essa altura com certeza muita gente até abandonou a partida, dropou mesmo, passou para outra partida que estava acontecendo na hora, e bom, eu não preciso dizer que isso foi um grande erro, quem fez isso realmente não sabia o que estava fazendo. A essa altura todo mundo só pensava em duas coisas, que o Santos já tinha resolvido a partida no primeiro tempo, ou que acabaria sendo uma goleada estrondosa dos santistas. Mas nem foi preciso o segundo tempo chegar para que as coisas começassem a mudar de rumo, assim como as opiniões de quem assistia aquele jogo. Neymar podia até se mostrar quase imparável, mas chegou também o momento do bruxo mostrar a sua magia. Aos 28 minutos da primeira etapa, logo após o golaço do Ney, Ronaldinho recebeu a bola dentro da área santista, após ela passar pela defesa, e assim ele fez o que minutos antes o David não havia conseguido. Só precisou empurrar a bola para dentro e assim diminuiu o placar para 3-1. Mas acho que essa altura, ainda mesmo diminuindo o placar, poucos acreditariam que o Flamengo pudesse ter uma reviravolta muito grande naquele jogo. Mas eles estavam mais confiantes depois do primeiro gol. E aí começaram a ir para cima e em um ótimo lançamento de Léo Moura, Thiago Neves subiu na área para marcar de cabeça, botando mais lenha para incendiar a partida e deixando o placar em 3-2 aos 32 minutos do primeiro tempo. 5 gols em 32 minutos. E além disso, ainda teve o golaço do Neymar, né, que viria ganhar o Puskás, e o gol perdido de David. Cara, é muita coisa para 32 minutos de jogo. E agora o Santos tinha que abrir o olho e perceber que o time carioca não estava ali para brincadeira, e que mesmo perdendo por 3 gols de desvantagem, estavam sendo aguerridos e estavam indo buscar o empate sem entregar os pontos em nenhum momento. Nos minutos que se seguiram até o fim do primeiro tempo, Neymar e Ronaldinho brilhavam por suas respectivas equipes e ainda houve tempo do David receber a bola e marcar, mas por estar em posição adiantada, o gol acabou sendo corretamente anulado. As duas equipes pareciam estar em um clímax a todo momento, tanto que Neymar recebeu a bola pouco antes do meio-campo, arrancou e saiu arrastando a bola até a grande área do adversário, mas foi derrubado por Williams. E assim o árbitro André Luiz de Freitas Castro marcou o pênalti para o Peixe. Elano foi para a cobrança e tentou uma cavadinha bem marrenta, fazendo não somente com que o goleiro do Flamengo, Felipe, defendesse aquele pênalti mal cobrado, como ainda saísse fazendo embaixadinhas após soltar a bola. Essa foi só mais uma cena inesquecível de um jogo totalmente fora de série. E até aqui parece que já tinha acontecido tudo o que havia para acontecer, não é? Pelo menos no primeiro tempo. Não tinha mais nada para acontecer. Mas não, você tá errado de novo. Já na reta final da primeira etapa, ainda deu tempo de cobrança de escanteio favorável ao time carioca, a qual Ronaldinho cobrou com precisão, fazendo com que a bola fosse parar na cabeça de David, que dessa vez marcou o seu gol de redenção. E ali teríamos um Santos 3 e Flamengo 3. E nesse momento, qualquer torcedor de qualquer time que estivesse assistindo aquela partida, que foi transmitida em rede nacional, foi à loucura e não conseguia acreditar no que estava vendo. E agora, as duas equipes estavam empatadas após o excelente começo
tropeço do Santos, mas por mérito do Flamengo, um 3-3 foi instaurado. Se um turbilhão de coisas já havia acontecido durante os primeiros 45 minutos, tudo indicava que o segundo tempo iria seguir pelo mesmo caminho. E para a sorte de quem estava assistindo aquela partida, ambos os times reiniciam o jogo com bastante ofensividade, com Elano batendo falta e Felipe fazendo uma linda defesa. Além disso, ambos os craques de cada time seguiam jogando muito e sendo o destaque de cada lado. Mas só até que, aos 51 minutos, Neymar recebeu outra linda bola de ganso, assim o craque só teve que tirar do goleiro Felipe e bater no canto com mais um belo gol, que mostrou não só a genialidade do garoto da Vila, mas também sua inteligência em um posicionamento incrível ao receber a bola. O Santos saiu na frente de novo com esse 4-3, mas os gols do Peixe e do menino Ney parariam por aí, pois havia chegado a hora do bruxo brilhar ainda mais e mostrar que ele ainda podia reinar. Ronaldinho Gaúcho merece todos os melhores adjetivos que definem as suas habilidades e seu dom nesse esporte chamado futebol. O cara simplesmente zerou o jogo, então será lembrado por gerações por tudo que ele fez e por tudo que ele representou em nome desse esporte. Essa partida foi só mais uma na qual ele demonstrou um pouco do que sabia. Então vamos lá, uma falta perigosa foi marcada para o Flamengo perto da entrada da área santista. Ronaldinho partiu para bater e por baixo da barreira marcou o 8º gol daquela partida. E mais uma vez o Flamengo empatava com o segundo gol do bruxo. Santos 4, Flamengo 4 aos 68 minutos. Isso sem contar que Rafael Cabral mal se mexeu após a batida. Ele apenas se lamentou enquanto observava a bola entrar no gol. A partida seguiu pegada, não tinha como ser menos que isso, não é? Mas outra vez, aos 81 minutos, Ronaldinho, livre de marcação, recebeu a bola de Thiago Neves, que deu um toque sutil pro gol, marcando seu hat-trick e fechando o placar daquela noite após uma virada fantástica do Flamengo, terminando 5-4 para os rubro-negros cariocas. Pois é, nesse dia, a bruxaria venceu a ousadia e a alegria. No fim, o Santos acabou não indo tão bem na competição, terminando o campeonato literalmente no meio da tabela, na 10ª posição, enquanto o Flamengo terminou o ano com o título do Campeonato Carioca e uma 4ª posição no Brasileirão. Mas esse jogo foi só mais uma prova do quão incrível é o futebol brasileiro, com dois craques do mais alto nível disputando uma partida que mais parecia uma final do que um simples jogo de uma rodada comum do Campeonato Brasileiro. Com toda certeza, qualquer um aqui gostaria de ter visto um pouco mais desses caras jogando juntos pela seleção ou mesmo em algum clube. Mas quis o destino ou mesmo os deuses do futebol nos presentear com um verdadeiro espetáculo como esse que certamente jamais deixará de ficar em nossas lembranças. E quem não assistiu, com certeza deve se lamentar muito por não ter visto ao vivo uma partida recheada de não só gols bonitos, momentos incríveis de dois craques geracionais como Neymar e Ronaldinho Gaúcho, mas também lances bizarros como um gol inacreditavelmente perdido por David, o Elano cobrando de cavadinha e o Felipe tirando sarro, defendendo e saindo fazendo embaixadinhas, enfim. Foi um jogo completo e com certeza era merecedor de estrear esse novo quadro aqui no Trave a Trave, o de jogos históricos. E se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos desse tipo, é só comentar aí embaixo quais partidas você acha que foram tão incríveis que merecem um vídeo à parte, um vídeo específico mostrando tudo o que aconteceu. Também peço que deixe o seu like e compartilhe o vídeo para ele chegar em mais pessoas, deixe o seu hypar também aí embaixo. Se você estiver assistindo pelo celular, é só arrastar pro lado e clicar no botão hypar. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.